Será que o 3I Atlas se desintegrou perto do Sol? Em termos diretos, estamos perguntando se ele se fragmentou ao passar pelo calor máximo. Antes de qualquer conclusão, vale registrar o que os dados sugerem até aqui. Jatos com extensão de milhões de quilômetros, pico de brilho no periélio e uma aceleração não gravitacional que pede explicação quantitativa. A questão de trabalho é simples. Isso decorre de sublimação intensa com aumento de área efetiva, fragmentação ou de outro mecanismo? Com esse quadro em mente, entramos no exame numérico. Eu sou Chiron. Neste vídeo, trago os indicadores observacionais que motivam a análise numérica do 3I Atlas. De acordo com Avi Loeb, esta discussão quantitativa com a suposição conservadora de que o objeto interestelar é um cometa natural e calcular suas propriedades com base em sua imagem mais recente após o periélio. Vamos começar pelo cenário mais básico, cometa normal, e ver se as contas batem com a imagem depois da maior aproximação ao Sol, periélio. A imagem em grande escala do 3I Atlas, relatada em 9 de novembro de 2025, mostra múltiplos jatos que se estendem por cerca de 1 milhão de quilômetros em direção ao Sol e cerca de 3 milhões de quilômetros na direção oposta, conforme discutido. Ou seja, há mangueiras de gás e poeira soprando para dois lados, com caudas gigantescas, medindo de 1 a 3 milhões de quilômetros. Para um cometa natural, a velocidade de saída dos jatos é estimada em 0,4 km por segundo, da ordem da velocidade do som do gás à distância do cometa 3I Atlas ao Sol. Nessa velocidade, os jatos devem ter persistido por um período de 1 a 3 meses. Em bom português, é um sopro rápido e contínuo, forte o bastante para manter os jatos ativos por semanas a meses. Dado que os jatos em direção ao Sol foram interrompidos pelo vento solar a uma distância de 1 milhão de quilômetros, nos cálculos de Avi Loeb, sua densidade de massa é de alguns milhões de massas de prótons por centímetro cúbico, a uma distância de 1 milhão de quilômetros do 3I Atlas. Significa que, para o vento solar cortar o jato ali, a pluma precisa ser relativamente densa para padrões do espaço. O produto dessa densidade de massa pela velocidade do fluxo de saída implica um fluxo de massa de 5 bilhões de toneladas por mês por área de 1 milhão de quilômetros quadrados. Na prática, é material para valer. Bilhões de toneladas por mês saindo por cada janela enorme de jato. Nos cálculos de Avi Loeb, a massa total associada ao 3I Atlas é de pelo menos 33 bilhões de toneladas, com base em sua dinâmica inicial. Ponto de escala. Estamos lidando com um colosso, dezenas de bilhões de toneladas. Adotando uma área de superfície externa para o material ejetado da ordem de 1 milhão de quilômetros quadrados, Loeb constatou que o 3I Atlas pode ter perdido cerca de 16% de sua massa. Em outras palavras, quase um sexto do corpo teria ido embora nessa passagem. Isso é consistente com a fração de massa necessária para sua aceleração não gravitacional no periélio. Ou seja, essa perda ajudaria a explicar o empurrão extra, além da gravidade, observado na trajetória, como se os jatos funcionassem como microfoguetes. Esses números são compatíveis com a energia fornecida ao 3I Atlas pelo Sol? Aqui vem o teste decisivo. Será que o Sol consegue pagar essa conta de energia? A sublimação do gelo de dióxido de carbono, CO2, requer 600 joules por grama, quase 5 vezes menos que a sublimação do gelo de água, H2O, que requer 2.835 joules por grama. Em outras palavras, a sublimação do dióxido de carbono requer bem menos energia do que a da água. Os dados espectroscópicos do telescópio Webb indicaram que, quando o 3I Atlas estava 2,4 vezes mais distante do Sol do que a distância do seu periélio, 87% da massa de gás ao seu redor era CO2. Logo,
o cometa parecia dominado por CO2 quando ainda estava relativamente longe. Para fornecer 5 bilhões de toneladas de CO2 durante o período de passagem pelo periélio, que dura um mês, o 3I Atlas deve ter recebido pelo menos 3 vezes 10 elevado a 18 joules, para sublimar essa quantidade de massa de CO2. Em termos simples, é uma fatura energética gigantesca para um único mês. Na distância do periélio, o Sol fornecia 700 joules por metro quadrado por segundo. Isso define quanta energia por área o 3I Atlas poderia absorver naquele ponto mais quente. Isso significa que a área de absorção do 3I Atlas deve ter sido maior que 1.600 km². Na conclusão parcial, para receber energia suficiente, o tamanho de captação precisa ser enorme. Esta é a área de uma esfera com um diâmetro de 23 km, 4 vezes maior que o diâmetro máximo de 5,6 km inferido para o 3I Atlas, a partir dos dados de imagem do telescópio espacial Hubble. Ou seja, a física está pedindo um objeto muito maior do que o Hubble permite. O diâmetro necessário para o gelo de água é de 51 km. Se fosse água dominando, a discrepância seria ainda mais absurda. Houston, temos um problema com a hipótese do cometa natural. A área de superfície necessária do 3I Atlas para fornecer a perda de massa inferida a partir da imagem pós-periélio mais recente é pelo menos 16 vezes maior do que o limite superior derivado de sua imagem do Hubble em 21 de julho de 2025. Resumo do impasse. O orçamento solar não fecha sem inflar o cometa muito além do observado. Quando os dados do Webb foram coletados em 6 de agosto de 2025, o 3I Atlas perdia apenas 150 kg por segundo. Naquele momento, o sopro era modesto. A perda de massa no periélio, calculada anteriormente, é 4 ordens de magnitude maior, cerca de 2 milhões de quilogramas por segundo. No calor máximo, o sopro vira furacão, 10.000 vezes maior. Este é um aumento drástico, que exige uma dependência da perda de massa em relação à distância do Sol, seguindo uma lei de potência com um índice de menos 10,5, consistente com o rápido aumento de brilho no periélio do 3I Atlas relatado. Traduzindo, quanto mais perto do Sol, muito mais atividade. Uma escalada extremamente íngreme, mas compatível com o clarão observado. A drástica perda de massa e o aumento de brilho do cometa 3I Atlas no periélio seriam evidências de sua desintegração? Pergunta-chave. Esse show é o rastro de um corpo se partindo? A fragmentação teria aumentado a área superficial do seu material. Mais pedaços igual, mais área, igual mais sublimação e brilho. Como a relação superfície por massa é inversamente proporcional ao raio característico dos fragmentos, um aumento na área superficial por um fator mínimo de 16 exige que o 3I Atlas tenha se fragmentado em pelo menos 16 partes iguais e provavelmente muito mais. Ou seja, no mínimo virou um colar de muitos núcleos menores. Isso significaria que o 3I Atlas explodiu no periélio e estamos testemunhando o espetáculo resultante. Em cena, uma explosão cometária clássica, vista quase em tempo real. Em outras palavras, a imagem mais recente sugere que o 3I Atlas foi dizimado pelo aquecimento solar, caso seja um cometa natural. Se o modelo cometa estiver certo, o Sol cozinhou e quebrou o objeto. A força de maré do Sol deverá separar os fragmentos nas próximas semanas, criando uma aparência semelhante à do cometa Shoemaker-Levy 9, em 1994, próximo a Júpiter. Expectativa observacional. Uma fileira de pérolas se esticando ao longo da órbita, como no caso famoso de 1994. Contudo, se as observações futuras revelarem que o 3I Atlas não foi dizimado pelo Sol e manteve sua integridade como um único corpo, então teremos que considerar que se trata de algo diferente de um cometa natural.
Se ele passar inteiro pelo crivo dos telescópios, o modelo cometa comum perde força. Em 19 de dezembro de 2025, o 3I Atlas estará mais próximo da Terra, permitindo que telescópios terrestres, bem como os telescópios espaciais Hubble e Webb, avaliem sua integridade. Data-chave: checagem fina de estrutura, ou contagem de pedaços. Independentemente da fragmentação necessária para um cometa natural, o grande diâmetro do 3I Atlas destaca a primeira anomalia que Ivo Loeb apontou em seu primeiro artigo sobre o 3I Atlas publicado. Ponto de fundo: mesmo sem fragmentar, ele já é grande demais no contexto estatístico. A massa inferida do 3I Atlas é mais de 1 milhão de vezes maior que a massa inferida do 1I Oumuamua. Comparativo dramático é como achar um arranha-céu antes de achar 1 milhão de casinhas. Por que encontramos um objeto tão gigante antes de observarmos 1 milhão de objetos do tamanho do 1I Oumuamua? A pergunta grita improbabilidade. A ordem natural das descobertas parece invertida. De acordo com o artigo publicado por Loeb, não há material rochoso suficiente no espaço interestelar para acomodar a chegada de uma rocha gelada tão gigante ao sistema solar interno durante nosso período de observação de uma década. Em outras palavras, pela contabilidade do cosmos, faltaria estoque para algo tão grande aparecer justo agora. Esperaríamos que um objeto com diâmetro acima de 10 quilômetros chegasse à nossa vizinhança uma vez a cada 10 mil anos ou mais. Ou seja, era para ser um evento raríssimo. Essa anomalia tem uma probabilidade inferior a 0,1% se todos os materiais rochosos estiverem compactados em grandes corpos do tamanho do 3I Atlas, ou inferior a 0,0005% se houver quantidades iguais de massa total por intervalo logarítmico de massa do pacote. Traduzindo os percentuais, é extremamente improvável nos modelos naturais usuais. Combine isso com a probabilidade de 0,2% de a trajetória retrógrada do 3I Atlas estar alinhada com o plano da eclíptica dentro de um ângulo de 5 graus, e você terá uma chance de 1 em 100 milhões do 3I Atlas ter uma origem astrofísica conhecida. Soma das raridades. O combo todo cai para algo como acertar na loteria cosmológica. Os propulsores tecnológicos requerem uma perda de massa muito menor para produzir os jatos observados ao redor do 3I Atlas. Ideia alternativa. Com tecnologia, dá para ter o mesmo empurrão gastando muito menos massa. Foguetes químicos são propulsionados por uma velocidade de exaustão de 3 a 5 km por segundo, 10 vezes maior que a velocidade máxima de ejeção de voláteis sublimados pela luz solar em superfícies cometárias naturais. Resumo: exaustão química já é aproximadamente 10 vezes mais rápida que jatos cometários típicos. Propulsores iônicos atingem uma velocidade de exaustão ainda maior, de 10 a 50 km por segundo. E motores iônicos jogam essa velocidade lá para cima, reduzindo ainda mais a massa necessária. Propulsores com tecnologia extraterrestre podem empregar velocidades de exaustão ainda maiores, reduzindo a perda de massa necessária em várias ordens de magnitude e fazendo com que o combustível necessário represente uma pequena fração da massa da espaçonave. Se houver engenharia avançada, a conta energética fecha sem exigir um cometa gigante. Observações espectroscópicas futuras determinarão a velocidade, o fluxo de massa e a composição dos jatos do 3I Atlas. Trilho de verificação. Espectros e medições dos jatos dirão se estamos vendo gelo evaporando, ou algo muito mais ousado. Neste momento, os dados sustentam duas hipóteses de trabalho: fragmentação com ganho de área ou mecanismo alternativo para a aceleração não gravitacional. A distinção virá de imagens de alta resolução, fotometria independente e espectroscopia nas próximas semanas, com checagem crucial em 19 de dezembro de 2025.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar as atualizações sobre o 3i Atlas. Deixe nos comentários qual hipótese você considera mais consistente e qual dado quer ver aqui no canal.